acho que o investidor tem que entender o seguinte. Esse tipo de empresa, né, que são boas empresas, que entregam bons retornos, bons dividendos, elas costumam ser mais previsíveis, né, trazer menos volatilidade para sua carteira. Agora, se você quiser realmente uma carteira que possa duplicar de tamanho, não estou falando nenhum prazo, mas que tenha um potencial de duplicar, a gente vai ter que procurar empresas que são menores ou que estão numa outra fase de crescimento, de maturidade, de desenvolvimento, e às vezes até tem alguns indicadores, de certa forma, ruins, né? Tem muita gente que vai me seguir, enfim, que participa dos nossos projetos, da nossa assinatura, e fala assim, pô, Marco, eu não gostei dessa empresa porque ela tem indicadores ruins. Fala assim, pô, justamente porque ela... Por isso... E foi isso que eu falei aqui no último podcast, né? Falei, pô, por isso que a gente está investindo, né? Porque ela tem hoje indicadores ruins, mas se ela melhorar um pouquinho, esse papel tem que valer 2, 3 vezes mais. Deveria, pelo menos, valer 2, 3 vezes mais. E isso, esse processo, às vezes, demora, e às vezes a ação, ela anda para trás antes de andar para frente, né? Agora, realmente, se você tiver um portfólio, né, também contemplado por empresas muito boas, saudáveis, rentáveis, que entregam bons dividendos, pelo menos você tem ali, que a gente chama o cash call, a gente tem essa geração de caixa, essa entrega de dividendos, e isso pode ser muito bom também ao longo do tempo. Lembrando que as empresas, as ações estão tão baratas, uma forma de medir, que tem muitas empresas que vão distribuir, isso com a Selic subindo em alta, né? Mas vão distribuir, às vezes, o equivalente ou até mais do que a Selic esse ano, né, de 2022. Tem muita empresa que vai acontecer isso. Por quê? Porque as empresas estão bem, estão saudáveis, estão com uma estrutura de capital que a gente chama saudável, né? Ou seja, estão com um balanço saudável, se aproveitar esses últimos 2 anos para se readequar e vão agora gerar bastante lucro e distribuir muito dividendo. Então, até estou falando assim, em termos de estratégia para 2022, em termos de desempenho, né? Porque esse ano aqui a gente não teve nenhuma classe de ações que foi um grande destaque, né? Nada, de Brasil, quando eu estou falando, né? Não, Brasil. E se você for pegar Brasil ainda, as do setor de tecnologia foram as que mais desabaram, né? E volatilidade absurda. Volatilidade Teve empresa que, depende se você comprou, você ganha 200%, a empresa que em determinado momento você perdeu 80%, né, de tecnologia, né? Principalmente aquelas menores. Mas eu acho que 2022... se eu fosse selecionar 2 setores, né, o primeiro setor que eu destacaria aqui, não quer dizer que seja assim, vamos ganhar rios de dinheiro. Sim. Mas dividendos. Por que dividendos? Porque é um ano difícil, todo mundo sabe que vai ser imprevisível, vai ser incerto, eleições, e aí você fala, pô, eu tenho que ir lá. Até eu estava falando hoje na nossa live semanal lá no projeto, pô, quanto que vai gerar a receita da Taesa, a clássica Taesa, né, que é uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa. Pô, a receita esse mês é a mesma, daqui um mês é a mesma, daqui 2 meses é a mesma, vezes um denominador ali de inflação. É muito previsível. É muito, né? previsível. Então o gestor, por exemplo, hoje, né, que a gente está vendo aqui na Bolsa, resgate, todo mundo resgatando, até inclusive os assessores, gerentes de bancos recomendando, né, investidor reduzir sua posição em Bolsa. Por quê? Porque essa é a minha preocupação, né? A gente está gravando isso aqui em janeiro, né? Sim. E aí todo mundo, os assessores estão ligando para os seus clientes falando assim, você tem que resgatar esse ano aí não vai ser muito legal. Esse ano não vai ser, esse ano é de eleições. E você viu o que aconteceu com a Bolsa, acabou cair 12%. E o cliente vai lá e resgata. Só que o cliente está vendendo talvez no low do low, que a gente chama, no pior momento para você resgatar ações. Né? Se você fosse resgatar, você tem que resgatar depois que ganhou 50%, 200%, enfim. Pô, você vai resgatar agora com menos 30%, né? Não faz muito sentido, dependendo da ação, dependendo do fundo. Teve fundo que teve performance de menos 30% ano passado. Sim. Né? Não foi um, foram vários fundos. Então, mas é o pior momento. Até essa é a minha preocupação, que acaba gerando uma força vendedora adicional. Né? Ou seja, pô, vai lá o cotista tem que resgatar, o gestor tem que vender e acaba trazendo essa pressão adicional. Então, acho que a primeira classe para esse ano 2022, dividendos, né? Acho que todo mundo tem que ter algumas opções de dividendos, até para... Pô, todo mundo vai correr para esse tipo de ação. Todo mundo. Né? Pô, eu não sei o que vai acontecer com a empresa X inclusive amanhã, a Petrobras, o pessoal que está gravando aqui, está acompanhando o vídeo ao vivo, né? Depois sai daqui, vai lá abastecer seu carro, que vai ter novo aumento de combustível. Nossa, né? vai ter novo aumento amanhã, agora? Amanhã, hoje. Amanhã. Então... ainda bem que o meu tanque tá cheio, hein? E aí a gente vai falar, pô, o que vai acontecer com a Petrobras, não sei, né, no eleitoral? Eu vou para dividendo. Então acho que talvez um dos destaques desse ano 2022, dividendos,
né? E outro destaque também, que todo gestor vai pensar dessa forma, né? Você fala, pô, eu não sei o que a empresa vai acontecer, se ela vai crescer, quanto que o Brasil vai crescer, eu vou para empresas que dependam menos de Brasil. E outras empresas que dependem menos de Brasil são as commodities, né? Então eu tenho ficado mais otimista com commodities nesse ano de 2022, finalzinho de 2021, começo de 2022. De novo, não necessariamente, Marco, pô, você falou que commodities ia bem, mas as ações estão caindo, né? É que o mercado está tão irracional que a empresa entrega um resultado melhor ainda e a ação cai, né? Mas essa é a leitura que eu tenho. Então, 2022, dividendos, 2 destaques aqui, e também commodities podem ser, já tem sido nessa primeira semana e meia, já tem sido destaque positivo as commodities. Tem muita ação vindo bem, né? Sempre tem ali uma Semin da vida, Uzi Minas, enfim, tem empresas vindo bem.